eu não sei falar. Tá sempre aí com a gente também. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Então, pessoal, vamos agora já cair em cima do conteúdo, que eu não quero também atrapalhar vocês. A gente quer ganhar, a gente vai ganhar tempo em todos os sentidos, tá? Então vamos para cima. Obrigado pela presença de todos vocês. Temos aí então, nosso resumo. Rapaziada, a nossa Lei Geral de Licitações, a 8666, que muitos de vocês, muitos dos senhores já ouviram falar, eu vou até trabalhar com ela foi lá, ela foi publicada lá em 93, tá? De lá para cá, né, para cumprir o artigo 37 da Constituição, quem assistiu nossas primeiras aulas lá, eu acho que eu já falei isso para vocês, né, por força lá da nossa artigo 37 da Constituição, que criou a licitação como a regra para contratações públicas. Então, essa lei foi, foi até um pouco atrasada, né, porque a nossa Constituição é de 86, em 93 surgiu essa lei, a 8666. O objetivo era cumprir os princípios lá do LIMP, né, mas mais esses princípios aqui, tem a legalidade, isonomia, publicidade e julgamento objetivo. Julgamento objetivo, principalmente, que aí já é muito em cima dos nossos princípios licitatórios. Foi criadas modalidades concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Hoje já sabemos, já adiantar para vocês, que o convite e a tomada de preço não existe mais, mas nessa época existia, tá ok? Então, muito cuidado, que isso aqui já pode ser questão de prova, já foi questão de prova, tá? Cobrarem essas modalidades distintas e, e nego se enrolar, né? O pessoal se enrolar. Procedimentos formais e rígidos com foco no controle. Essa era a visão da 8666, tá? E a gente vai ver que a evolução dos normativos buscou outras coisas além disso aqui. Vamos dizer, a gente estava passando por uma administração pública burocrática, certo? A gente, naquela época, a gente passava pelo aqueles princípios da administração pública burocrática lá, né? E o tempo foi evoluindo, a administração pública vai evoluindo. Porém, o nosso normativo atrasa um pouco essa evolução, mas vocês vão entender. Hoje o foco não é mais só controle em forma rígida, tá? Hoje o foco é eficiência, efetividade e outras coisas também. Tornou-se a base por mais de 25 anos. Então, por mais de 25 anos, a lei de 8666 vigorou. Então, o que acontece? Muitos de vocês já estudaram essa lei, provavelmente, e estão, assim, com conceitos dela na cabeça. Só que, como eu falei, a administração pública está evoluindo, evoluiu, e pode ser que alguns aí, a gente vai limpar esses conceitos, a gente vai mudar essa mentalidade de quem já estudou antigamente, para vocês entenderem hoje como que a nova administração pública, a nova gestão pública, né, a gestão pública gerencial, a administração pública por resultado que a gente trabalha hoje, ela funciona, né, para a gente falar, se encaixar. Porém, a nossa ESIE não se encaixa totalmente. É isso que é a crítica que eu vou fazer para vocês e alguns alertas que eu vou dar também. Ó, qual que é o contexto da lei? Controle e combate a irregularidades após a Constituição Federal de 88, tá, pessoal? E realmente as compras públicas eram uma bagunça, né, antes disso. Então, imagina as fraudes que não aconteciam, né? Fraude no Brasil, corrupção nunca deixou de acontecer, né? Desde a nossa, quando a gente estuda a nossa história lá, da época joanina até os dias de hoje, e antes disso também, né, do período joanino, desde o nosso descobrimento, para falar a verdade, a gente sabe que a corrupção existe. Então, a lei veio para tentar, a lei 8666 veio para tentar quebrar isso aí. E realmente, nisso ela foi eficiente, tá? Depois apareceu a 10.520, que isso foi em 2002, rapaziada. 2002 aparece a lei do pregão. E isso aqui é o quê? Isso aqui é o pregão, como modalidade, instituída pela lei 10.520, ele já trouxe uma nova ideia para as contratações públicas. O que ele trouxe? Celeridade para as contratações públicas. Tá? Vamos dar uma olhada aqui rapidamente para vocês sentirem aqui o drama. Então, 10.520 foi 2002. Alguns de vocês já estavam no Exército, outros não, eu já estava também. Criado para tornar as contratações mais rápidas e competitivas. Tá vendo a celeridade? Sem revocar a Lei 8666. Então, o que aconteceu aqui, rapaziada? Nós já tínhamos as 5 modalidades que eu já falei, né? Concorrência, nem vale a pena ficar aqui decorando, tá? É só para lembrar. Tomada de preço, convite, concorrência, leilão e concurso. Apareceu a 6ª modalidade, pregão. E o pregão, ele
como teria que, na 866, eles não mudaram a 8666, eles acrescentaram mais uma lei, né, que é o princípio da simetria. Então, igualou, colocou uma outra lei para instituir uma nova modalidade. Se fosse um decreto, poderia? Não poderia, né? A gente sabe ali que, dentro da hierarquia das leis, eu só posso ter uma lei instituindo uma nova modalidade, seria apenas uma outra lei. Não posso, por exemplo, ter um decreto. É isso que a gente vai olhar também. A gente não pode hoje, por exemplo, com a 14133, instituir uma nova modalidade. Ou tem que ter uma alteração da 1433 ou ter outra lei, tá? Mas isso não vai acontecer porque a 1433 hoje já nos satisfaz muito bem, tá? Então, os principais pontos lá do pregão, quando apareceu nossa modalidade de pregão, aplicava a contratação de bens e serviços comuns. Isso aqui é o mais importante até hoje, pessoal. Pregão, a modalidade de pregão, ela ataca bens e serviços comuns. E bens e serviços comuns nas contratações públicas é mais de 90%. Eu não vou dizer 99%, que é muito, mas a mais de 95%, entre 95% ali, nessa faixa de 95% das contratações públicas hoje, é bens e serviços comuns. Então, a modalidade mais aplicada, que mais vai cair na sua prova, é o quê? Pregão. Tranquilo? 12 por 8. Isso foi em 2002, nós estamos falando da 10.520. E ela instituiu uma coisa que foi disruptiva nas licitações, a tal da inversão de fases. Por que acontecia antigamente na 8666? O camarada ia lá, vamos lá vou tentar adaptar aqui, né? Pelo menos a fase ali da publicação para frente, a fase externa. A gente fica tranquilo que eu vou ensinar para você estudar. Fase interna, fase externa, as fases. Mas vamos lá, na fase externa, depois que a gente publicou o edital, a gente tem a tal da fase externa. Então, quando é a fase externa, Alexandre? Depois da publicação do edital. É onde se torna pública a minha licitação. O que a gente fazia em qualquer das modalidades? Vamos lá, vamos falar que é uma concorrência lá. Nós estamos falando da 8666. Ela tinha a fase de habilitação para depois entrar no julgamento da proposta. Fiquem tranquilos, pessoal. Nem precisa anotar. Isso aqui é mais para vocês entenderem, tá? Fiquem tranquilos que vocês não estudaram com profundidade, mas eu estou dando um exemplo do que aconteceu. Então, nem precisa anotar. Depois eu posso dar esse material para vocês, só para você entender o contexto geral. Essa fase de habilitação, pensa para vocês verem. Se chega lá na minha licitação, eu tenho lá 20 fornecedores fazendo as propostas. Imagina eu habilitar esse pessoal, esses 20 fornecedores. Eu tenho que habilitar 20 fornecedores para depois eu abrir a proposta e fazer o julgamento da proposta. Certo? Aí depois eu vou ter que analisar 20 propostas. Por que o pregão foi mais célere? E essa inversão de fase foi inteligente? Porque agora eu faço o seguinte: no pregão, eu olho a proposta, o pregão, esse aqui era o que era 8666, tá? Quando chegou o pregão, a inversão de fase, que é primeiro o julgamento, depois a habilitação. Por quê? Porque aqui eu vou fazer a habilitação só de quem ganhar. Então eu deixo de fazer, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, eu vou fazer uma habilitação, ou duas, ou três, e já vou chegar no resultado. Por quê? Se o primeiro a habilitação tiver ok, ele é o campeão, acabou. Ele é o primeiro colocado e foi habilitado, certo? Acabou. Eu deixo de fazer 19 habilitações no processo. Vocês entendem a celeridade que isso tornou? Só uma inversão de fase? E hoje isso é aplicado como regra. Então, o que antigamente era uma inversão de fase, hoje, na 14.3, ele é regra. Então, primeiro vem o julgamento, depois vem a habilitação. Tranquilo? Não vou inundar a cabeça de vocês com mais conceitos, que a gente vai passar isso todo o curso, para você entender o contexto. Então, nós temos aqui, com o pregão, buscou-se a eficiência e economia nas compras públicas. A palavra eficiência já aparecendo. E a economia. Por quê? Nós temos mais, com o pregão, com o advento do pregão, e ainda mais no pregão eletrônico, que a gente vai falar aqui posterior, nós temos uma maior competitividade. Quando a gente tem mais competitividade, a gente tem mais o quê? Economia. Então, a gente fez com que as compras públicas se tornassem uma coisa mais, vamos dizer assim, democrática. Antigamente, a 866, as grandes empresas muito bem especializadas é que participavam e ganhavam. E tinha que ter uma logística muito maior, porque geralmente os processos eram presenciais, etc. E a gente sabe que acontecia também corrupção e outras coisas.
Com o advento do pregão, ficou mais fácil, porque eu poderia mandar minha proposta pelo correio, por exemplo, mesmo não sendo um pregão eletrônico, eu mandaria minha proposta pelo correio e a minha proposta e meu envelope de proposta de habilitação teria que ser analisado, certo? E possibilitou a ampliação dos usos dos meios eletrônicos. Então, pessoal, aqui com o advento dessa modalidade, que é muito importante do pregão, toda essa revolução e evolução nas compras públicas aconteceram. Então, o responsável foi essa modalidade pregão, tá? A responsável, que saiu na 10.520/2002. Daí para frente, percebeu-se que o procedimento era tão rápido e tão mais fácil que poderia fazer eletronicamente. E aí via o quê? Ó, pregão também pode ser eletrônico. Tinha um outro normativo antes do 10.024, tá? Mas o 10.024, apareceu o 10.024 de 2019, que é o que atualizou o pregão na forma eletrônica, tá? Esse decreto 10.024 está na nossa FOG, esteve na nossa FOG de 24 e esteve na nossa FOG de 2025, tá? Só que aqui nós temos um problema, rapaziada. Lembra? Nós vamos falar para frente. Esse pregão regulamenta, esse decreto regulamenta o pregão na forma eletrônica prevista na 10.520 de 2002, correto? Um decreto que regula uma lei que foi o quê? Revogada. Ela foi revogada por quê? Porque veio a 14.133, lá na 14.133 tem pregão também. E a 14.133, ela recepcionou o decreto na parte eletrônica. Só que ela não recepcionou toda a lei, toda a lei 10.520, mas ela recepcionou 99%. Então só existem umas diferenças mínimas entre o 10.520, entre o decreto, e entre a 10.520, basicamente, a 14.33, porque o decreto regulamenta 10.520, então ele não pode mudar nada, né? Ele só vai ajustar alguns pontos. Isso é um problema. Por que é um problema, rapaziada? A FOG da ESIE colocou o decreto 10.520, que está regulando uma lei revogada. Em 2024, ela cobrou. Eu entendo que isso aí é uma loucura. Você não pode cobrar um decreto que regula uma lei que já está revogada. E que você está cobrando na mesma prova a lei nova. Isso já foi uma crítica minha em 2024. Eles colocaram na folga, achei que ia retificar. Não retificaram. O que aconteceu? Vocês vão ver lá que caiu 3 questões em 2024 desse decreto. Então, aqui nós tivemos 3 questões. Inclusive, a gente trabalhou muito bem essas questões e foi quem estudou com a gente foi molezinha, acertou tudo. Porém, né, muito contrariado, mas a gente tem que estudar. A gente não pode brigar com a banca. Quando eu não ia dar, na época, 2024, eu não ia dar a aula do decreto. Até a folga apareceu. Pessoal, fiquem tranquilos. Se a folga aparecer, eu vou fazer um módulo específico do decreto e vocês vão acertar todas as questões. Eu já brigava desde 2024 com isso aqui. 2025, depois vocês vão ver lá, que a gente vai mostrar na foto. A EasyE copiou e colou a foto de 2024 e apareceu de novo o decreto 2024-2019. Apareceu de novo. Eu achei que eles iriam retificar de novo. E o que aconteceu? Não retificaram. É muito difícil retificar a FOG, eles retificarem a FOG. É mais fácil deixar a FOG lá com material e não cobrar na questão do que direcionar vocês certo. Isso é uma crítica minha. Pessoal, assim, se a banca tá vendo que aquilo ali tá errado, eles teriam que tirar, mas eles não tiram, tá? Aí vocês vão entender lá que na prova de 2025, como em 2024 caiu 3 questões, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, 2024 caiu 3 questões aqui, tá, pessoal? Eu vou mostrar tudo para você. Caiu 3 questões, para mim já foi um absurdo. 2025, eles já viram que a 14.133 chegou para arrebentar, eles cobraram uma questão. Inclusive, 2025, teve alunos meus que me insistiram, quase, eles não estavam acreditando em mim, quase me bateram. Alexandre, o decreto, você não deu aula de decreto ainda. Eu falei, calma, paciência, fique tranquilo. Eu vou dar aula do decreto e ainda eu vou falar o que vai cair na prova. E falei.
Por quê? Porque a tendência é o decreto não ser cobrado mais. Nem em 2025 era para vir questão. Eu falei, pessoal, vão vir poucas questões do decreto. Se vier uma, e vai ser questões onde o decreto se diverge com a 1433. E foi dito e feito e caiu. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, se em 2025 caiu uma questão e isso aqui está revogado, o decreto em 2025, na folga de vocês, não vai estar. Não vai estar. A minha aposta é essa. Não vai estar e vamos encarar agora, a partir de agora, vamos encarar que decreto 10.024 já caiu por terra, tá, pessoal? Então, eu já falo para vocês, acreditem em mim, não estudem o decreto. Estudem apenas a nossa nova lei de licitações e contratos. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é a nossa base para a nossa prova. Essa aqui já tem material mais que suficiente para se fazer uma prova. A ISIA ela pode cobrar milhares de coisas aqui. E aqui, essa lei é muito completa, tá, pessoal? Muito completa mesmo. Essa lei veio, revolucionou mesmo as licitações públicas, no meu ver, da doutrina também, né? Lógico, falta algum detalhe ou outro, mas aí está sendo regulamentado e não cai na nossa prova, que são os normativos intralegais, né? Decretos, tem as instruções normativas lá do Ministério, que eu sempre esqueço o nome lá hoje, né? Que era um antigo Ministério de Gestão, acho que é o Ministério da Gestão, alguma coisa, Gestão e Informação, MGI, né? Hoje é o tal do MGI, que era o MPOL antigamente. Os ministérios vão mudando o nome com os presidentes e eu já estou ficando velho. Eu estou com a cabeça nos ministérios mais antigos. Mas acho que é MGI, o ministério hoje, que cuida dessa parte aí das normas, dos normativos para nós da administração pública federal, tá? Então, 2001, olha para vocês verem, em 2021, a lei já foi publicada. Em 2024, o pessoal está colocando na folga o decreto. Um decreto que regula uma lei. Então, a nossa ISIE, ela é descompassada no tempo em termos de legislação. Ela chegou a cobrar a 8666, acho que quando ela estava revogada. Pô. Por isso que eu falo para vocês, não usem, cada disciplina tem uma maneira de se pensar para a prova de vocês, tá? Por isso que cada professor tem que ser especialista naquilo. A 8666, se vocês pegarem prova muito antiga, ela não serve. A 8666, as FOGs de licitações antes de 2023, por exemplo, já não serve como base para vocês estudarem, tá? Se vocês pegarem FOG antes disso, ou provas antes disso, vocês correm risco de estudar coisa errada. É o que muitos colegas fizeram e depois eles não fizeram nosso curso regular, não tiveram essa oportunidade que vocês tiveram aqui. Depois que eles entraram no intensivo no final do ano, os caras, meu Deus, estou estudando coisa que eu não deveria estudar. E os caras depois tiveram que correr atrás de prejuízo com a gente, mas a maioria deu certo, tá? Mas, pô, então agora a gente vai começar 2026 com o pé direito. Por isso que eu estou falando para vocês. Estou mostrando isso aqui para provar para vocês ficarem confiantes que o que a gente está falando tem fundamento. E não precisa ficar com medo, igual colegas do ano anterior, que ficaram se matando estudando 10.520, 10.024, né? O decreto, ficaram estudando muito. Para cair uma questão que eu já tinha falado que ia cair. Não faz sentido, pessoal. E o cara, às vezes, estudou o decreto para caramba, perdeu o tempo de ter estudado a nova lei, que caiu as outras 9 questões. Né? Então, acredite na nossa. Acredite aqui no nosso palpite, porque eu respiro isso. Então, vocês têm 7 matérias gigantescas para estudar. Essas partes mais específicas, vocês já estão comigo para isso, né? Eu vou pegar a nossa expertise e eu já vou entregar tudo mastigado para vocês. Só preciso que vocês acreditem, tá? 2021, então, pessoal, foi criado. Qual foi a intenção da nossa 1436? Modernizar e unificar o sistema de contratações públicas. Unificar. Isso aqui ficou muito legal. Por quê? Hoje a gente tem um sistema de contratações públicas que unificou todos os entes. Eu tenho estados, municípios e a União dentro do mesmo sistema, tá? Eu posso, e eu tenho documentos padronizados, que eu posso, por exemplo, que tem lá no sistema, e eu monto a minha licitação dentro do padrão. Isso facilitou e muito, em todos os sentidos, tá? E hoje, com os processos eletrônicos também, né? Modernizou, porque hoje a gente faz tudo no sistema, tudo eletrônico. Como sempre, o Exército está atrasado, tá?
muita gente ainda faz no papel, isso não existe mais. Desde 2015, nós temos um decreto que já manda fazer nossos processos digitais, e até hoje a gente está se arrastando com papel. E a resistência é grande, mas depois que um processo eletrônico é feito, o pessoal entende que o processo eletrônico ele dá celeridade, dá economicidade, dá eficiência, ninguém retroage mais. Então, aqui para a gente, quais são os principais pontos? Substituiu a 8666, então morreu 8666. 8666 não existe mais, rapaziada. 10.520 morreu também, que é o pregão, porque ela recepcionou o pregão e ela está com a modalidade pregão lá. Então não fazia sentido, não faz sentido cair decreto da nossa prova. Mas a ISIE erroneamente cobrou, tá? Depois de 2021 cobrou decreto e o decreto morreu. Decreto morreu em 2024, tá? Vamos raciocinar aqui. Vou botar a cruzinha. Última, 24 não, 2025. Foi errado. Última prova que caiu o decreto, na minha visão, foi essa, agora de 2025. Esqueçam o decreto. E tem a parte do RDC, que é o regime diferenciado de contratação, que esse aqui não nos interessa, tá? Então, substitui isso aqui tudo. E aí, introduziu novas modalidades. Na verdade, isso aqui está escrito errado, né? Não foi novas modalidades. O decreto, ele ajustou as modalidades e criou uma nova. A única nova modalidade que foi criada é o diálogo competitivo, tá? Então, o pregão já existia e foi recepcionado pela 14133. Continuamos com a concorrência, continuamos com o concurso, continuamos com o leilão. E aparece o nosso tal do diálogo competitivo, que é a modalidade nova, que a gente vai estudar também. Fique tranquilo. Então, pessoal, hoje, 5 modalidades, tá? 5 modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso, leilão. Eu até fiz um mnemônico, o pessoal se amarra, que é PCCLD. PCC é ladrão. Acabou. PCC é ladrão. Você já decorou. Já decorou as modalidades. Pronto. Isso aqui já vai ser uma questão da sua prova. Você já acertou aqui agora. Ok? PCCLD. PCC é ladrão. Ninguém mais esquece. Vamos para a próxima aqui. Forte foco no planejamento. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é importantíssimo. O planejamento das contratações hoje é o foco da nossa 14133. Por quê? Porque o pessoal que fez essa lei, com certeza, é o pessoal que sabe muito. Né? Lá no nosso Congresso Nacional tem os nossos consultores legislativos que ganham mais que juízes, e tem os analistas também, e eles são os caras especializados nesse negócio. E alguns são até juízes que passam para esse cargo e saem do judiciário para ser consultor legislativo. Você vê tanto que o negócio é top. E esses caras não são aqueles deputados, não é o Tiririca que faz lei, não, pessoal. Não é o Tiririca, não é aqueles deputados, apesar que tem uns que sabem muito. E são esses camaradas, altamente especializados. E o que eles já sabem? Que o planejamento nas contratações públicas era um ponto sensível, porque ninguém planeja nada. No Brasil, ninguém planeja nada. Por isso que aqui foi introduzido o tal do plano PCA, plano de contratações anual, tá? Existe esse princípio do planejamento força a que a gente chama de governança. Agora tem essa palavra bonita aqui, governança, que coloca o alto nível das organizações como responsável pelo planejamento. Eles já eram, mas eles cagavam. Agora eles responsabilizam esse pessoal. A lei responsabiliza, então, entende? Então, mudou totalmente a ideia. Porém, no Exército Brasileiro, a gente ainda está se arrastando ainda entre transição de 8666 com 10.520. Mas lógico que tem muitas ilhas de excelência dentro do Exército, onde o pessoal já está rodando 1433 e rodando processo eletrônico, rodando bonito, tá? Mas, infelizmente, a gente sabe que tem uma galera que está resistindo, mas está tomando na cabeça. Se a GCFX vem, aperta, a gente sabe disso, né? TCU, acabei de falar, nem lembrava que estava escrito aqui, ó. Então, aqui, ó, governança apertou, a gestão de risco apertou, tudo tem a ver com planejamento. E o controle do resultado. Pessoal, hoje, o que a gente pensa na contratação pública? A gente não está pensando tanto na forma. A gente está pensado, a gente tem que fazer o mínimo ali do formalismo, que a gente chama de formalismo moderado, só que a gente está preocupado com o resultado. Isso aí é uma quebra de paradigma entre a administração antiga burocrática e a nossa administração hoje, o resultado, né? A gente saiu lá daquelas ideias eu esqueci o pensador lá, que criou, lógico que na época era uma coisa que a administração burocrática
ela era boa, tá? No princípio é boa, só que ela criou essas disfunções, a rigidez, o apego à forma. Isso aí foi no exército até hoje, né? Tem muito isso. O apego ao formalismo e esqueceu de pensar no resultado, né? E hoje, para vocês terem uma ideia, né? O exército brasileiro, infelizmente, hoje lá quando você vai ser promovido, tem lá aquela declaração de próprio punho que você não, e os caras não aceitam assinatura eletrônica, por exemplo. Não sei se vocês já viram isso. Declaração de próprio punho. Uma declaração de próprio punho, ela tem muito menos segurança do que qualquer coisa eletrônica hoje. Se você fizer uma assinatura eletrônica hoje, o nível de segurança dela é enorme. Aí o Exército ainda está com aquele negócio, assinatura de próprio punho. Então o Exército ainda tem muitos normativos que não estão adequados à administração pública dos dias de hoje. A gente está atrasado aí, por exemplo, com a aeronáutica, o colega falou que todos os processos da aeronáutica já são eletrônicos há anos. Então, por exemplo, a aeronáutica já está na nossa frente quase uns 10 anos em termos de processo eletrônico, por exemplo. Então, nós somos atrasados, tá? E a gente tem que entender que a gente é atrasado e por isso também a gente tem que saber raciocinar como a ISIE vai nos colocar ali as questões de prova e como ela vai nos colocar a FOG, tá? Então, aqui na 1433 ampliou o uso obrigatório de meios eletrônicos. Hoje não tem muito como correr, não, tá? Estabeleceu novas regras de sanções e responsabilizações, a gente vai estudar sobre isso. Então, qual que é o contexto hoje da 1433? É eficiência, inovação, integridade e transparência, tá? Isso aqui é o nosso contexto atual. Isso é o que a administração pública no todo já está rodando aqui. O Exército está um pouquinho engateando, tá? Vai dar certo. Resumo, então, rapaziada. Isso aqui é o resumo da nossa legislação a respeito das licitações públicas, tá? Começa lá em 93 e hoje a gente está no contexto de 2024, única norma. Então, o que, que nós vamos fazer, Alexandre? Vamos brigar com o sistema? Não. É a única que nós vamos estudar, rapaziada. Única norma. Esquece o resto. Espera a folga aparecer. Quando a folga aparecer, se aparecer com uma aberração dessa aqui de decreto, não estressa, que eu tenho a solução também lá na. Uma única aula eu vou conseguir já mostrar para vocês o que pode cair, o que vai cair no decreto. Aqui não, ó. Aqui, rapaziada, 10.000, 14.133 já tem um nível de complexidade maior e de detalhamento maior. Aqui é nosso foco, 99. Aqui é 100% agora, tá? 100%. Depois a gente bota zero. Se aparecer alguma coisa aqui, a gente bota um 0,01 aqui, tá? Mesmo tendo isso aqui na FOG, é isso que nós vamos jogar depois. Mas agora, nesse contexto atual, estudem apenas a Lei 1433, beleza? Ok, vamos voltar aqui para vocês, para ver se vocês estão me entendendo. Ok, rapaziada? Dá um joinha aí para ver se vocês entenderam o contexto geral, vocês estão me ouvindo, muito obrigado. Já vamos passar para frente aqui. Não quero 8h35. Eu creio que agora eu vou conseguir convencer os senhores do que eu vou falar agora, porque ano passado eu não fiz isso aí, não expliquei para o pessoal, e tinha um pessoal que estudava com medo. Eu estava estudando o 1436 com medo, porque o cara quase brigou comigo, falou assim, inclusive o professor de outros cursinhos estava apertando muito o decreto 10.024. Os caras tava em cima do decreto. E eu estava frouxo no decreto. Eu falei, gente, acredita, decreto para 2025, se cair, é uma questão. E que questão vai cair? O que divergir. Vai cair o que divergir da 1433. Dito e feito, pessoal, acertamos a questão. Na última aula, eu acho que eu tenho até gravada para provar. Na última aula desse assunto, eu falei a questão que ia cair. Falei o que poderia cair. Era 2 ou 3 coisas só. E caiu. Então, não duvidem, acredite aqui que a gente tá acompanhando isso aqui, a gente respira isso aqui, e nosso trabalho é esse: respirar isso aqui para vocês pegarem só o filé, né? O filé mignon. Senão não faz sentido ter um professor, vai estudar sozinho, né? Então, as horas que eu me dedico a isso aqui, as horas que vocês estão estudando outras coisas, eu só entrego o filé mignon. E todos os professores têm que ser assim, né? E são assim, no nosso curso são assim. Vamos lá para frente. Agora eu quero colocar para vocês a FOG. Compartilhar com vocês. Primeiro eu vou abrir aqui a FOG. Não, FOG é FOG.
Eu esqueci de separar a FOG, rapaziada, mas vou achar ela aqui. Só um minutinho que eu vou achar a nossa FOG, tá? Prova de 25. Vou tentar dar uma localizada na FOG antes da gente tratar da prova, tá? FOG 2025. Se alguém tiver fácil aí, quiser também, pode compartilhar. Eita, eu não baixei, cara. Vamos baixar aqui rapidinho. Alguém tem FOG 25? Se tiver, se quiser compartilhar aí, pode. Vou baixar aqui rapidinho. Só um minutinho. FOG 2025. Esse é. Aqui é só para a gente ler rapidamente, tá? Ó, apareceu o site do concorrente. Eu vou buscar dele mesmo. Ai, ai. Olha lá, vamos lá? Tá Aqui. nada não, Alexandre. Fica tranquilo. É isso aí, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a FOG dos nossos amigos lá. Agora. Agora. Peraí. Aqui. Visto aí, pessoal, tá um pouco pequenininho, mas fiquem tranquilos que isso aqui eu vou aumentar. Isso aqui que não interessa, porque nós não vamos ler a FOG toda. A gente só vai bater ali no contexto do que vai estar na nossa prova de licitações, né, pessoal? Vamos lá. Vocês precisam já dar. Ó, a FOG inicial de vocês é essa aqui, tá? É a 25. Vamos tratar em cima dessa aqui, tá? Ó, o que fala aqui, ó? Primeira coisa que nos interessa. Conhecimentos profissionais, que é o segundo bloco. Nós temos licitações com 10 questões objetivas, tá? Beleza? Então, ó, a prova já é dividida em conhecimentos gerais e conhecimentos profissionais. Nos gerais, temos história, geografia e português. Pesadíssimo, pesadíssimo isso aqui, viu, pessoal? Importantíssimo. É o mais peso e mais importância. Por quê? Porque português o peso é 2 aqui, né? Mas vocês têm a melhor professora do Chacal, tá tranquilo? E história e geografia 2,5, mas é muito. É um mar de conhecimento que vocês vão ter que pensar 10 questões em cada um, né? Mas vocês têm dois professores violentos aqui no curso, dois professores monstros, tanto de história e geografia. Os dois são bons nos dois. Então, essa foi a nossa ideia, a gente colocar mais de um professor, mais de um profissional que tem conhecimento, porque às vezes um vai complementar o outro, porque a gente sabe que a dificuldade que é saber o que vai cair nas questões de história e geografia, principalmente geografia. Eu vou falar que história ainda é mais previsível, viu? História é mais água na canela, mas geografia é sempre um drama de saber o que vai cair. Agora a parte de conhecimento profissional. Aí tá comigo, rapaziada, 12/8, fiquem tranquilos. Crimes e sindicância crimes militares e sindicância está com o professor Robson, inclusive é um cara que escreveu o manual, ajudou a produzir o manual de sindicância, então ao nível do camarada que está com vocês aí. Crime militar, na verdade, ele não dividiu assim, crime militar com o professor Vitor, sindicância e estatuto com o professor Robson, tá? Então tem essa diferença aqui. Então, outra coisa também que a gente fez, para se adequar melhor ao entendimento da matéria. Porque, na verdade, sindicância não tem nada a ver com crime militar, né? Sindicância é um processo administrativo. Crime militar em si, não, é CPM, CPPM, aí a parte penal. Sindicância é administrativo, e a gente pegou o conhecimento do professor Robson e agregou estatuto, que é monstro também, estatuto e sindicância. Então, o professor Robson vai dar para vocês essas duas disciplinas, e eu vou continuar com vocês com licitações, que é o tema aqui agora. Só passando rapidinho para a gente se situar, né? Vamos descer? Vamos ver o que caiu lá, então, na nossa FOG para licitações em 2025. Geografia nos 6 eixos, tá? Já colocou, ó, pessoal, outra coisa lembrando aqui, ó, quem já pegou o curso, já tem as apostilas dos 6 eixos de geografia que a gente já deu uma adiantada para vocês. Só tem uma questãozinha aí que eu acho que parece que tem uma parte, um mapinha que está de cabeça para baixo, a gente vai corrigir isso aí, tá? Mas podem imprimir já, quem quiser. O material de português também já estamos colocando, já vamos colocar aí a partir, talvez, provavelmente semana que vem já tem material também. Mas vamos lá. Aqui, licitações. Eu começo a ler aqui, começa a querer explicar tudo, né? Aí não pode, tem que focar nas licitações. É que eu acompanho tudo, pessoal, que a gente acompanha tudo aqui, viu?
gente acompanha todos os professores e tal, e a gente está apoiando. Licitações de contrato 2025. O que caiu? O que colocaram na FOG? Íntegra da 1433, é o de se esperar, e decreto 10.024. Olha aqui. Só isso, cara. Só isso que colocaram na FOG. Só que esse só isso, a 1433 é monstra, é uma lei monstra. Até abri aqui sem querer. Peraí, que é isso que eu fiz? Ixi, saiu. Mas lá nós já vimos, né, pessoal? Não vou mais nem. Caiu só colocar duas linhas. 1433 e o decreto 10.024. Só que essas duas linhas é muita coisa, rapaziada. Muita coisa, tá? Vou voltar aqui, vou compartilhar com vocês agora as nossas provas, né? Que é o que interessa. Entendeu, rapaziada? Repetiu. 2024 repetiu, 2025 repetiu. Ano de 2026. Se Deus quiser, naquela parte ali vai cair só 1433 na íntegra. Se não cair, fique tranquilos. A gente corre atrás do prejuízo. Mas eu vou focar com vocês o curso até o dia da publicação da foto na 1433, que é o que interessa, tá? Agora eu vou compartilhar aqui com vocês as provas, né? Para a gente bater um papo aqui rapidamente. Vou trocar aqui o arquivo e a gente vou dar uma olhada como é que essas provas se apresentaram para a gente em 2024 e 2025, ok? Descartar isso aqui. Vamos abrir outra coisa. Só, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa, pode falar aí, tá? Só colocar a prova aqui de 2024 e 2025. Acho que deu uma travadinha aqui. Mas vamos lá. Prova de 2024. Apareça, minha filha. Já apareceu aqui. Tá carregando ainda. Opa, apareceu, né, pessoal? Vamos lá, 24. Então, nós temos agora na tela a nossa prova de 2024 e a gente vai passar rapidamente. Fiquem tranquilos. Vocês não vão ter o conhecimento ainda para responder as questões. A gente vai fazer um panorama geral do que está cobrando, entendeu? Não é para vocês ficarem preocupados, não. Ó, questão 61, 2024. Já bateu aqui, ó, abrindo com conforme previsão no decreto 2024. Tá vendo? Então, aqui nós temos. Pessoal, essa aqui acho que eu não consigo. Ah, consigo. Consigo riscar aqui. Que essa prova está com uma imagem, né? Conforme previsão contida no decreto 10. Eu tenho que achar meu mouse. Decreto 10.024, 2019. A fase externa do pregão na forma eletrônica será iniciada com a convocação dos interessados, blá, blá, blá. Marca é incorreta, beleza? Já começou aí. Uma questão do 10.024, tá? Não vou ler, não vou nem preocupar eu não vou entupir a cabeça de vocês agora, que vocês não estão com isso. Não, nem faz sentido a gente ler isso aqui, senão eu ainda vou confundir vocês, porque eu não quero nem focar em decreto, tá? Questão 62, a segunda questão do decreto. Tá vendo que eu tinha falado para vocês? Segunda questão do decreto 10.024. E a questão 63, terceira questão do decreto 10.024. Tá? Então, 2024, nós tivemos 3 questões do decreto 2024. Até rimou, né? Só que a tendência da banca, isso aqui já não era para ter acontecido mais, tá? A tendência da banca é não existir mais isso aqui. Depois veio a questão 64, essa aqui já vale a pena. Pessoal, isso aqui, qual que é a tendência? Quando caiu na prova, a tendência é cair de novo. Talvez não caia igual, mas às vezes cai. Ó, o que é isso aqui? Caiu na nossa prova, a gente vai trabalhar isso aqui. Quais são os critérios de julgamento de todas as licitações, tá? Questão 64, critério de julgamento. Aqui a gente já sabe que os critérios de julgamento é a questão, aqui, ó, é a letra C. Ela brincou, viu que é uma prova, às vezes, de decoreba e às vezes de atenção? Eles ficam brincando com os termos, às vezes excluem um, altera outro, mas é uma prova, às vezes, de atenção e decoreba. A gente vai ensinar vocês a entender, decorar entendendo, tá? Eu não sou muito dessa só de decoreba, não. Eu gosto também que nós estamos na idade, rapaziada,
Porque nós, no nosso cérebro, não está podendo mais decorar muita coisa. E a gente consegue acertar muita questão pelo entendimento. Então, eu privilegio muito isso. Quem já estudou comigo aí, sabe que eu não leio nenhuma linha da lei sem explicar ela. Eu leio e explico. E a minha explicação eu tento contextualizar na nossa realidade de exército, tá? E tem coisa que eu falo assim, pessoal, nem vou ler, nem vou explicar, que você não vai cair. Não cair, a gente pula, tá? A gente faz dessa forma aí para facilitar mesmo a vida de vocês. Questão 65. No termo da fase preparatória, a publicidade do edital será realizada... Aqui, ó, prazo, pessoal, sempre cai, tá? Aqui é o prazo que entre a publicação do edital e a abertura do certame. Essa questão foi anulada. Essa eu vou ler para vocês e vou explicar por que ela foi anulada. Ao término da fase preparatória, a publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção de inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas. No caso de aquisição de bens, aqui foi o pecado. No caso, eu vou explicar, tá? No caso de aquisição de bens, a caneta está daquele jeito. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 14.33, cite em qual das alternativas abaixo está correto o prazo mínimo previsto para apresentação de propostas e lances, contados a partir da divulgação do edital. Então, vamos resumir. A gente publica o nosso edital e tem que dar um prazo para que os fornecedores enviem suas propostas eletronicamente, certo? Hoje a maioria do processo, todos os processos em regra são eletrônicos, ou possa preparar suas propostas para levar lá no dia da abertura das propostas. Só que a gente tem nas licitações tanto aquisição de bens e serviços quanto alienação de bens e serviços. Alienação não é aquisição de bens, alienação é desfazimento. E onde a gente tem alienação? Eu sempre falo com vocês, alienação, na prova lá, vocês vão entender quando a gente estiver estudando, na prova não, no curso, quando eu falo caraca, tá muito ruim, alienação, combina com, eu pego o L aqui, leilão. E aí veio a questão e colocou 15 dias para licitações, a letra A, em que adote o critério de julgamento de maior lance. O leilão é o único critério de julgamento de todas as modalidades que se possui o maior lance. Só que o leilão ele é para alienação de bens, ele não é para aquisição de bens. O que tornou essa resposta aqui, que seria a única resposta certa, tornou ela errada. A questão ficou praticamente sem resposta, né? A pessoa marcaria isso aqui? Marcaria porque sabe que 15 dias para a licitação que se adote o critério de julgamento de maior lance, o leilão tem 15 dias mesmo. Só que ela não é aquisição de bens, é alienação de bens. Então essa questão foi anulada, tá? Essa questão foi anulada por isso. Mas aqui caiu aqui o prazos, isso aqui a tendência é cair de novo, tá? Prazos, mais uma vez, entre a divulgação e a abertura de certame. A gente tem a tabelinha para isso aqui, a gente mostra para vocês lá no curso, a gente tem a tabelinha bisuradinha, que vocês não vão errar isso aqui também não, tá? Estamos dando exemplo porque que essa questão foi anulada. Então, ela não foi anulada porque não é a questão que não vai cair. Ela foi anulada porque ela foi mal elaborada, mas é uma questão de ser estudada, tá? A gente tem questões assim no curso, fiquem tranquilos. Tá, a questão 66 aqui, vamos ver de que ela fala. Julgamento das propostas, tá? Os critérios ali que a gente tem que seguir, que está na norma, fiquem tranquilos que a gente vai passar isso. A única exceção da norma dos critérios de julgamento, a gente vai passar por isso, não quero apertar vocês também. Julgamento da proposta de... Aqui, ó, habilitação, questão 67, essa questão que é uma questão de habilitação, a gente saber os níveis, quais são os tipos de habilitação, né? A gente tem a habilitação jurídica, habilitação técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira. Eles criaram um cadastro de credenciamento aqui, sempre eles fazem isso, cria uma coisa, bota um monstrinho, uma aberração, para quem não decorou, e aí o cara fica no sanhaço. A gente vai saber isso aqui, então não vai cair nesse sanhaço. Então, aqui seria a letra B, a questão errada. Questão 68, vamos falar. Aqui, rapaziada. Questão 68 é contratação direta. Contratação direta é um tema que cai em todas as provas de concursos que tem licitações. E na ISIE não é diferente. Só que a ISIE está pegando muito. Porque a gente trabalha no nosso cotidiano
A gente trabalha muito eu estou tentando achar minha caneta aqui. A gente trabalha muito com contratação direta, tá? Então lá, nosso módulo de contratação direta, a gente vai bater muito isso aqui, tá? E vai ser fácil de responder. Depois que você estudar lá o que é. Aí nós temos a INEX, que é a inexigibilidade, a gente joga INEX aqui, e a gente tem a dispensa de licitação. Isso aí vocês devem já ter, esses nomes aí, vocês já ouviram aí, mesmo quem não trabalha com licitações no quartel, já ouviu isso. Ah, tem que fazer um INEX, tem que fazer uma dispensa, ou tem que fazer uma inexigibilidade, e tem que fazer uma dispensa de licitação. Isso aí não é modalidade, pessoal. Isso é contratação direta. Isso aí é a exceção à regra de se licitar. Mas mesmo dentro da exceção, existem essas duas, vamos dizer assim, espécies, né? Esses dois procedimentos que cada um deve ser aplicado em situações diferentes, deve ser aplicado em situações diferentes. Adiantando, inexigibilidade é quando não se tem a possibilidade de competição. E só com isso o cara já mata a prova. E teve gente que se enrolou, viu? Tem gente que em 2025 se enrolou nisso aqui. E caiu, não foi uma, não, acho que caiu duas, na de 2025, vou mostrar. Caiu duas questões, ou até três, eu não me lembro. E o conhecimento sobre esse assunto faria você acertar duas ou três questões na prova de 2025, para vocês verem o tanto que esse assunto é importante e nós vamos bater ele do início ao fim lá no nosso módulo de contratação direta, tá? Questão 69 fala sobre o sistema de registro de preço, que é muito importante, tá? Também. E aí a gente vai tratar também sobre o sistema de registro de preço, não vou ficar dando detalhe aqui, tá? Já visto que vocês ainda não estudaram, não faz sentido a gente ficar batendo coisa aqui que você ainda não estudou. Só para a gente saber mais ou menos aqui o que está tendo na nossa prova de 2024, que vai cair. Isso aqui vai cair também. Outra coisa que sempre cai, pessoal, aqui, ó, aqui só teve uma questão de contrato. A tendência de questões de contrato é uma ou duas, no máximo. Porém, contrato é a disciplina mais difícil. A gente deixa para estudar no final, tá? Que é a disciplina que eu acho mais detalhada. Assim, a 14.3C é subdividida entre as modalidades de licitação e depois passa para contratos. Na parte de contratos, ela é gigante e muito detalhada. Mas como cai uma ou outra questão, a gente não a gente deixa para o final, porque vocês já vão estar muito bem preparados para entender as particularidades do contrato. E sempre cai o quê? Alteração e extinção contratual. Sempre cai essas duas coisas. Se eu tivesse, igual muitos colegas, faltando ali uma semana, Alexandre, eu estou ruim de contrato, o que eu vou estudar? Alteração e extinção. Tá? E geralmente é o que cai. Mas lógico que a gente vai ter que. A gente tem que. Vocês que estão começando com o pé direito, iniciando um ano estudando com a gente, não vai ser assim. A gente vai fazer um estudo completo, tá? Pessoal, 2024, viu? Decreto, a prova de 2024, decreto 10.024, 3 questões. Quando a gente vai agora para 2025, o que acontece? Já a banca já começa a entender que não faz sentido mais, não se faz mais sentido cobrar um decreto que tem uma lei revogada, né? Não faz sentido. E aí eu vou abrir para vocês aqui o outro documento, que é nossa prova de 2025. Vamos lá, prova de 2025, rapaziada. Análise aqui. Depois eu vou fazer um resumão, tá? Assim, do que eu falei aqui, para vocês entenderem os assuntos que são muito importantes para nossa prova. Então, vou diminuir um pouquinho, que está muito grande na minha tela aqui. Deixa eu voltar aqui, para ver se vocês estão ouvindo aí. Estão vendo, estão assistindo aí, né? Tudo ok, né, rapaziada? Obrigado aí, obrigado. Vamos voltar, então vamos descer. Ó, os mapinhas da geografia aqui da prova. Português, vamos descer, vamos descer. Com certeza vocês já visitaram essas provas aqui, né, rapaziada? Tem que visitar para dar aquele panorama geral. Igual a gente está fazendo aqui com licitações, vocês têm que fazer para as outras matérias. Tá? Dar aquela visoiada geral para vocês entenderem qual é o terreno que vocês estão pisando, né? Os professores também sabem muito bem isso aqui. Então, na hora que eles vão, cada módulo ali, eles vão apresentar as questões para vocês. Então, licitações e contratos, questão 61. Uma organização militar, falar ó, olha a diferença, pessoal. Essa prova de 25
eu achei mais fácil que a de 2024, tá? Então a tendência é aumentar um pouquinho aqui a nota, pelo menos por licitações, eu acho, tá? Olha aqui, eu falei para vocês, lembra lá a primeira questão da de 2024, em cima da 1433? Qual foi a primeira questão? Foi justamente aquela questão, as primeiras questões, né? A primeira de cima foi julgamento, aquela 64, a 65 falou de quê? De leilão. E a mesma coisa aqui, pessoal. Essa aqui tá correta, tá? A questão, o assunto da questão lá na prova anterior, dos primeiros assuntos, quando falou de modalidade, falou de leilão. Em 2025 cai a primeira questão falando de leilão, certo? Então, leilão é uma tendência a cair na nossa prova, só que é muito fácil, tá? Leilão é a modalidade mais fácil que tem de todas. Então, nós já temos um problema resolvido. Leilão vai, a tendência é cair leilão na prova. Ou cair todas as modalidades e exigir algum conhecimento de vocês a respeito dessas modalidades. Mas leilão aqui prova mais uma vez que leilão cai muito, tá? Leilão e pregão. E contratações diretas. Quando a gente fala de modalidade, pregão e leilão é toda hora. E quando a gente fala ali de contratação direta, também, né? Toda hora. Viu que interessante isso aqui? Então caiu essa questão de leilão, 14133. Caiu uma questão de conceito, que aqui, pessoal, quem estudou comigo, eu falei que ia cair essa questão aqui também. Falei, gente, isso aqui tem cara de questão de prova, porque existe o tal do sobrepreço e superfaturamento. Olha para você ver, esse colega é aluno, ele já escreveu super aqui, ó. O colega aluno, ele já lembrou, opa, super sobre. O que que acontece? Quando a gente está falando de sobrepreço, a gente está falando de planejamento. Eu até expliquei isso para vocês, ó. Sobrepreço, a gente está falando de planejamento. Lá atrás, quando a gente faz o orçamento. Quando a gente está falando do tal do superfaturamento, que é essa que foi o que a prova cobrou, a gente está falando lá na execução contratual, a gente está falando de fatura. Então a gente está lá na execução contratual. Então, quando eu faço uma medição errada, eu faço ali, eu pago mais do que eu deveria pagar, eu estou fazendo um superfaturamento. Ou vem uma nota fiscal acima do que foi executado, isso é um superfaturamento. Então, o sobrepreço está lá atrás, tá? E foi isso que ele conseguiu, né? Ó. O preço orçado para a licitação, um contrato em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado. Isso é quando eu vou lá no fazer meu planejamento da contratação, meu ETP, meu termo de referência, minha pesquisa de preço, eu vou lá fazer isso aqui e acontece esse problema. Aí a gente chama isso de sobrepreço, tá? E o resto é superfaturamento. Essa é a questão que foi dada. Eu fiquei feliz demais de ter caído. 63. Ó, pronto. Chegou ela, contratação direta, inexigibilidade. Muito fácil essa prova, viu, pessoal? Isso aqui é contratação direta, o assunto. Essa prova eu achei muito fácil. Não, é muito fácil não. Nem pode falar que é muito fácil. É porque de quem fez o nosso curso achou fácil. Mas tem umas pegadas mais fortes aqui, algumas questões mais fortes. Mas, de maneira geral, vamos dizer que 70%, 80% da prova foi respostas diretas, tá? Olha aqui, vamos ler essa aqui, para a gente saber o que foi. Eu não sei se ele acertou, vamos ver. Uma organização militar necessita contratar um serviço que só pode ser fornecido por uma única empresa. Pronto. Inexigibilidade. Não tem competição, tá? Acabou, acabou. Aí ele vem com o diálogo competitivo, que são outras. Não tem como, essas aqui tudo tem que ter escolha de fornecedor, tem processos competitivos, né? Essa inexigibilidade não tem, pô. Inexigibilidade não tem. Se o cara colocasse aqui dispensa de licitação e inexigibilidade juntos, eu ainda poderia dizer assim, pô, o cara vai ficar na dúvida. Mas eles colocaram diálogo, todas as modalidades e colocaram a inexigibilidade aqui, ó. Viu que o cara facilitou a vida? O camarada não zerar, viu? Essa aqui foi para não zerar. Deveria ter colocado pelo menos uma dispensinha aqui para diferenciar quem estudou mais e quem não estudou, né? Porque aí o cara ia ficar na dúvida. O cara não estudou. Ih, dispensa? Ah, então é o único que pode ser dispensa. O cara ia ficar na dúvida, né? Que não estudou, mas que estudou não tem dúvida nenhuma. 64. Isso aqui é o que, pessoal? Essa questão aqui tem a ver com planejamento de contratações. Nós vamos ver lá, tá? Planejamento das contratações. Vai ser lá para o quarto módulo, tá? Ainda a gente está terminando de gravar ele para você, regravar, ele já tem pronto, mas como a gente quer fazer uma qualidade maior de vídeo para vocês e não ficar aproveitando aulas anteriores, a gente está regravando, fiquem tranquilos. Então aqui está falando assim, ó, uma organização militar está conduzindo na fase preparatória um processo
Listatório. De acordo com a 1433, a definição do objeto para atender necessidade pode ser realizada por meio de todas as opções abaixo, exceto. O que trabalha da definição do objeto? São os instrumentos de planejamento, tá? Rapaziada, vou mostrar lá para vocês. As licitações são 3 grandes fases, que eu chamo de macrofase, que é o planejamento, a escolha do fornecedor, que é lá dentro da sala, depois a execução e fiscalização contratual, tá? Execução barra fiscalização contratual. Tá dentro do planejamento, que não fica dentro da SALC, né? Deveria ter, né? A equipe de planejamento para isso, pessoal escalado para isso. O planejamento, ele se preocupa com o objeto. E dentro do planejamento, nós temos os instrumentos hábeis, né? Quando a gente vai falar de, por exemplo, pregão, que é bem serviço comum, a gente tem um termo de referência. Quando a gente vai falar de obras e serviços de engenharia, a gente tem um outro projeto, projeto básico, projeto executivo. A minuta do contrato não trata de planejamento, tá? A minuta do contrato ela está lá na execução, né? Ela vai falar da execução. Então, o objeto em si não é detalhado na minuta do contrato. A minuta do contrato ela trabalha a relação entre a administração e o contratado, tá? O objeto em si vai estar detalhado nesses 4 instrumentos aí. A gente vai ver futuramente. Tá? Então, exceto, o colega aqui também acertou. Então, planejamento de contratações. Caiu aqui 1433. Outra questão da 14133, que é a questão 65. Vamos ver o que é o assunto rapidamente. Fases do processo ali, pessoal. O que vai ser exigido? A habilitação, né? Deixa eu ver aqui. Uma organização está com esse processo que atualmente encontra-se na fase de habilitação. Isso. Outra questão que tem a ver com a habilitação do fornecedor, que está dentro das fases do processo licitatório, que a gente vai também estudar exaustivamente, tá? Lembra da inversão de fase que eu falei lá atrás? Ó, essa questão trabalha aí, ó. Será exigido a apresentação dos documentos de habilitação apenas do listante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a fase de julgamento. Lembrar que eu falei? Hoje a regra é o julgamento, depois a habilitação. Existe a possibilidade dessa inversão de fase. Aí você coloca a habilitação primeiro para depois julgar a proposta. Quando eu coloco a habilitação primeiro, aí eu tenho que habilitar todos os fornecedores para depois chegar na fase de julgamento da proposta. Essa habilitação, essa inversão de fase, ela é interessante para quando eu quero, por exemplo, fazer quando a gente não trata de bem e serviço comum, quando a gente trata, por exemplo, de um serviço especial, um serviço de engenharia, uma obra, onde eu quero primeiro entender se a empresa tem condições de fazer. Tá? Se eu preciso disso, isso é um ponto crucial para minha contratação ter sucesso, saber se realmente a empresa consegue fazer, é melhor eu fazer a habilitação primeiro. Nesse caso, sim. Agora, quando eu estou comprando papel, faz sentido? Que aí é bem serviço comum, não faz, né? Então, isso aí tem essas nuances aí, e a nossa 1433, ela autoriza fazer essa inversão de fases, desde que justificada, né? Por exemplo, esse exemplo que eu dei é uma justificativa plausível, ok? Tá vendo que meio que a prova vai se repetindo, só que vai cobrando de outras formas, tá? Mas não é regra. Aqui, agora apareceu a 66. Às vezes aparece uma questão meio pinçada fora, mas geralmente, pessoal, ali vai orbitando em cima daqueles assuntos que a gente já sabe que vai cair. Questão 66, caiu o decreto 10.520, a única. Então a gente saiu de 24 para 3 questões para uma questão em 25. E 2026? Zero questões, se Deus quiser. Zero. Zero. Isso aqui não faz mais sentido. Mas vamos lá. Eu falei isso praticamente na semana da prova. Pessoal, se cair 10.024, o que vai cair? As diferenças. Porque a gente sabe que a 10.520, que é a lei que criou o pregão, foi recepcionada pelo 1433. O decreto também foi recepcionado, eles adaptaram. O que eles fizeram? Eles pegaram a lei 10.520, pegaram o decreto, juntou tudo e colocou dentro da 1433. Só que existem algumas diferenças em relação às fases da licitação. Uma das diferenças são as fases, que no final das contas é a mesma coisa, só que eles colocaram termos diferentes, tá? No decreto, eles colocaram 7 fases. Na lei 1433, eles colocaram 9. Só que quando a gente vai lá destrinchar isso aqui, não fica preocupado não, tá? Com isso aqui não, vou explicar depois. Quando a gente vai destrinchar, a gente entende que essas 9 fases aqui, na verdade é o contrário, aqui é 9, aqui virou 7.
Eu não me lembro, porque senão eu vou ter que listar todas aqui, eu não quero fazer isso. O cérebro tá. A gente começa a misturar as leis, o cérebro dá uma bugada de vez em quando. Eu não vou ter que listar para lembrar, não vou fazer isso não. Sei que diminuiu, aumentou. Diminuiu. Na verdade, eu falei que tá errado, ó. Aqui era 9, diminuiu para 7. Simplificou, né? A 1433 simplificou. Mas a gente consegue entender que dessas 9 fases, unificou aqui na 1433 algumas coisas. Então, ficou na mesma coisa. No final, ficou parecido. Isso é uma das coisas. E outra coisa que bate é isso aqui, ó. Essa, essa diferença tá entre a 1433 e o decreto, tá essa diferença aqui que eu expliquei, ó. Hoje, a adjudicação na 1433 é feita apenas pela autoridade competente, que é o OD. Então, a autoridade que faz. O pregoeiro não faz mais adjudicação. Só que quando a gente estava no decreto 10.520, o pregoeiro faz a adjudicação quando não há recurso. Aqui eles perguntaram o que é o que são as atribuições da autoridade competente. Então, a autoridade competente tem que determinar a abertura do processo listatório, ela homologa o resultado da licitação, ela celebra o contrato, quem assina é a autoridade competente, que é a nossa OD, e ela decide os recursos quando o pregoeiro mantiver a decisão dele. O pregoeiro recebe um recurso, fala, eu estou certo. Ele vai fazer o recurso hierárquico, ele tem que mandar esse recurso para ser avaliado pela autoridade competente, tá? Então, tudo isso que ele faz. E na época, né, na 10.520, o pregoeiro tinha essa atribuição de adjudicar o objeto quando não há recurso. Hoje não. Então, hoje o OD também faz isso aqui, tá? Interessante, tá? Essa é a diferença. Uma das diferenças, tá? Que caiu na prova e só caiu essa. E esse ano não vai cair mais, não, se Deus quiser. E aí, depois a gente vai na questão 67, que é a responsabilidade administrativa, a parte de infração, que é a parte que tranquila também, tá? Que aqui é sanção administrativa. Isso aqui está lá na parte de contrato, mas tem a ver com sanção administrativa. A gente tem uma tabela aqui que não tem como errar, não. Depois que eu explicar para vocês com a tabela, lá, o material, vocês não vão errar isso aqui também, não. Sanções administrativas. Cara, que letra, hein? Sanção administrativa. Então, essa aqui é a questão 67. A gente vai bater isso aqui tranquilamente lá na aula, tá? Fiquem tranquilos. A gente vai bater isso. 67, a gente foi para 67, vamos o que mais? 69, não, ainda tem mais duas que eu pulei aqui, ó. 68. Vai bater sobre prazo, mais uma vez. Isso aqui é prazo de publicação, rapaziada, de contrato. Toda vez que tiver prazo, pessoal, vamos fazer a nossa tabelinha, dar uma olhada, tá? Prazo em regra, 20 dias quando eu tenho um contrato oriundo de uma licitação e 10 dias quando eu tenho um contrato de contratação direta. Mas por quê? Eu até explico a lógica para vocês e você nunca vai esquecer. Por que só 10 dias quando é contratação direta? Porque é para se exigir uma celeridade quando uma transparência maior, né? Esse aqui é o princípio da transparência e publicidade. Quando eu não faço uma licitação, eu tenho um prazo menor para mostrar o resultado dela. Porque se a gente quiser fazer um controle social em cima dessa contratação, vai estar publicado lá o contrato, a, a, o próprio cidadão pode contestar, ou os órgãos de controle também, falar, oh, por que você fez essa contratação direta nesse contrato aí? E às vezes dá tempo até de não pagar o fornecedor e anular todo esse processo, entendeu? Isso é uma tal da questão do controle social. O JACA, agora na licitação, ele te dá um prazo maior para publicar esse contrato, por quê? Porque houve um processo licitatório, houve competição, né? Houve recurso, houve contraditório, houve ampla defesa, etc. Né? Então, essa é a lógica disso. E a contratação direta é exceção. Então, o que é a contratação direta? Dispensa e inexigibilidade. Quando tiver dispensa e inexigibilidade, 10 dias para se publicar no PNCP, tá? Hoje não é mais publicado em Diário Oficial da União, tá? Hoje é Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, morreu aquela questão de ficar publicando em Diário Oficial da União. Quem já trabalhou com isso sabe o trabalho que era, né? Questão 69, outra de contratação direta. Pessoal, lembra que eu falei? 2 ou 3 questões que cobram contratação direta. Aqui, essa questão, posso dizer que contratação direta cobra? Cobra, porque sabendo que eu expliquei aqui, ó, essa 68 você mata também. Aí eu falei que era 2 ou 3 questões, não é? De contratação direta. Vamos olhar aqui.
Aí caiu de cara uma em cima de Nex, essa aqui, uma, contratação direta. Essa aqui, do contrato, duas, porque você também, se você sabe essa questão da contratação direta, você responderia essa questão 68 também. E depois vem outra pura aqui de dispensa. Então, você viu que 3 questões de contratação direta exigiam um certo conhecimento de contratação direta. Será que é importante esse assunto? Importantíssimo, né, pessoal? Aí vem camarada lá do ano passado estudar decreto, querer se matar em decreto. Se ferrou. Eu conheço os colegas que se ferraram por isso, não acreditaram. Eu fiquei com raiva, porque eu falei, tá vendo? Vocês não querem isso que a gente fala? Fica dando burro em ponta de faca. Por quê? Tinha um curso X aí que o professor estava dando muita ênfase no decreto. E o cara estava fazendo os 2 cursos. Maluco. Os caras fazendo os 2 cursos, fazendo lá e aqui. E o outro lá falando, pessoal, cuidado, decreto. E eu, gente, caga pro decreto. E o cara lá, pessoal, cuidado, decreto. E eu, caga pro decreto. Aí o cara brigava comigo, que ele estava acreditando mais no outro. O outro era grande, né? Nós somos pequenos ainda por enquanto, mas nós estamos, sendo que vem aqui, nós vamos, se Deus quiser, tá entre os cabeças aí, porque nós vamos provar todo mundo. Todos vocês serão aprovados com louvor, se Deus quiser. O ano passado já foi, né? A maioria grande percentual foi aprovado. Ano passado, esse ano, 2025, vamos esperar. Esperar que virão, vocês verão que a gente está falando aqui é realmente coisa que tem fundamento. E também estamos pela torcida, né? Que a gente aqui é a grande família. A gente torce por todos os alunos como se fossem nós mesmos, né? Pessoal, 69 aqui agora, falei da dispensa, acabou. E a 70. Pessoal, vou ser bem sincero para vocês. Essa questão 70, eu considero ela difícil. Por quê? Porque eles cobraram a exceção da exceção. Por exemplo, eu trabalho com esse negócio aqui já tem tempo, e confesso, o dia que eu recebi essa questão 70, eu não esperava por ela, eu recebi depois da prova, eu tive que dar uma queimada no neurônio para eu responder ela e já fazer o vídeo. Por quê? Porque os camaradas colocaram os prazos de vigência contratual. E prazo de vigência contratual na 1433, eles têm vários detalhes, várias nuances que a gente vai passar para vocês também. E o camarada me pergunta isso aqui, ó. A duração dos contratos regidos pela Lei 1433 será prevista edital, deverão ser observados no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de crédito orçamentário. Até aí, tranquilo. No que diz respeito às contratações que gerem receita e no contrato de eficiência que gere economia para a administração, conforme 1433, assinale a alternativa correta. O que os caras pegaram, cara? Pegaram o tal do contrato de receita, que é a exceção da exceção, e o contrato de eficiência, né? Que é a mesma contrato de receita que gera eficiência. Existe só o contrato de receita, existe o contrato de receita que gera eficiência. E aí pegou a exceção da exceção, rapaziada. Aí fica isso aqui, a gente tinha uma tabelinha, mas eu confesso para vocês, não dei tanta ênfase para esse contrato. E caiu. Essa é aquela questão realmente de diferenciar o cara que foi mais no detalhe. Tá? E esse contrato de eficiência, ele tem 2 tipos. O que tem investimento e o sem investimento. Então, a resposta correta é 10 anos. O cara eu não entendi. Essa aqui é a correta mesmo? Vou conferir aqui. Fala que essa daqui é chata. Contrato de eficiência, realmente, é esse aqui, ó. 10 anos nos contratos sem investimento. Então, aqui é a resposta correta. Ele acertou o camarada aqui. Ele errou mais fácil e acertou os mais difíceis, né? Interessante isso aqui. E 35 anos com investimento. Com investimento. Eu creio que o colega acertou porque eu tinha dado uma tabela também sobre isso. Mas eu não tinha dado muita ênfase nessa parte, porque eu não acreditava que os caras iam nessa rabina aqui. Aqui foi forte, tá? Eu acho que foi forte. Eu não sei aí o Danilo, que estudou e fez essa última prova, se ele achou que isso aqui ficou forte. Para mim, eu achei que ficou forte um pouquinho. Que cobrar esses prazos aqui, mas agora nós vamos sabendo que a banca está muito apertando prazo, e sempre foi uma característica da banca, a gente vai tabelar tudo, vai visitar e revisitar esses prazos toda vez. Ok? Então, pessoal, tem um panorama geral para vocês. Alexandre, Oi. eu acho que a grande dificuldade aí em relação aos prazos é porque a gente não tem só o prazo de licitações para dominar, né? Ele Isso. mistura prazo de sindicância, prazo da parte de direito.
Então a gente tem inúmeros prazos, né, para decorar e além disso, uma baixa um baixo material, né, para gente pegar ali. Então acho que a É, dificuldade foi exatamente essa daí. Então por isso que ela se é tornou uma isso questão aí. bem difícil. O que que acontece, pessoal? E tem prazos que são parecidos e são de disciplinas diferentes. E tem, por exemplo, aqui, ó, na licitações, como a gente mostrou nessa questão, tem os prazos, ainda tem prazos diferentes para o mesmo assunto, porque às vezes ele tem um detalhe a mais. Um é com investimento, outro é sem investimento. Aí você vai lá na sindicância tem prazo, você vai no RAI tem prazo. Então, realmente, isso aí dificulta muito. O que que vocês podem fazer, assim, uma dica, talvez não sirva para todo mundo. Nosso cérebro, ele trabalha misturado, pessoal. Ele é todo misturado. Não adianta, não tem como você, vou apertar a caixinha da licitações, apertar a caixinha do. Talvez você, por exemplo, onde tenha prazos muito parecidos, vocês fazem uma tabela paralela. Ó, no RAI tem fala que é 10 dias para aquilo. Na licitação fala que é 10 dias para aquilo. Meio que você entender aquilo de uma forma tentando separar isso numa tabela. Pode ser também. Não sei se fica mais difícil ou mais fácil. Mas o grande problema é esse, porque quando a gente começa a misturar uma disciplina com a outra, a gente erra, sabendo. Porque na hora a nossa memória nos trai, né? Os caras sabem o negócio e a memória nos trai. É complexo. Mas é isso ajuda muito o negócio do podcast que é aí do Danilo, que vai lá, é um bate-papo e tu vai decorando o bate-papo. Você vai entendendo. Então, a gente tem que estar sempre revisitando. Nosso cérebro, pessoal, essa prova eu vou falar, infelizmente é muita decoreba, e é repetição, repetição, repetição e entendimento. Repetição e entendimento. Repetição e entendimento. Não é só repetição igual papagaio, não. Tem que entender, viu? Principalmente licitação. Precisa do entendimento também. Os outros eu não sei tão. High, mais ou menos, licitação precisa. Porque a licitação, eu creio que o nível de complexidade dela é maior, porque ela não cobra só prazo, ela cobra prazo. Você tem que entender o porquê, né? Igual essa questão aqui. Mas, no geral, é isso aí. Alguém tem alguma dúvida, sugestão, quer falar de alguma coisa? Porque agora a aula foi um pouquinho grande, pessoal. Mas eu considero aqui que a gente já deu um norte para vocês começarem a estudar. Resumindo, rapaziada, o que vocês têm que saber muito? Esquecer primeiro a 10.024, esquece esse decreto. Ele está na FOG de 25? Está. Mas eu vou estudar ele? Não. Fique tranquilo. Entra de cabeça na 1433, tá? Princípios, 1433. Definições, muito importante. Todas as definições a gente tem que estar com muito cuidado, mas eu já dei aula ali de definições, eu acho que já está até no material e eu já tiquei aonde são os pontos mais importantes. Depois a gente vai lá para as fases preparatórias, planejamento das contratações, depois a gente vai para as modalidades, isso é tudo importante. Contratação direta e contrato. São esses 6 super grandes pontos. Tem mais coisa? Tem, mas é que eu considero 6 grandes pontos aqui, a gente não pode ir para a prova sem estar dominando total, entendeu? Mas fiquem tranquilos que no nosso curso regular a gente vai fazer isso com 12/8, com calma, com tranquilidade, tá? Então fica tranquilo. Vou colocar depois. Se vocês quiserem anotar, anota aí então o que eu falei, rapaziada, os pontos principais, tá? Anota aí, ó, quem tiver como notar. Repetindo. Princípios, princípios estatórios, 22 princípios tem que estar na massa, é meio decoreba. Definições, planejamento ali, a parte toda preparatória, as modalidades, tá? Toda a parte de planejamento e a parte preparatória de todas as licitações de modo geral, as modalidades, contratação direta, que são as dispensa e inexigibilidade, contratos, principalmente a parte de extinção e alteração, e vamos colocar aqui sanções administrativas, mas isso aqui a gente resolve numa aula com 4 que eu tenho lá. São 7 grandes pontos que sempre vão cair na nossa prova. Tem que ter um desses aí, um desses com certeza vai ter, tá? Às vezes tem até mais, né? Igual, por exemplo, a parte de contratação direta cai 2, 3 questões. Beleza, rapaziada? Então a gente já está balizado para o ano que vem. A gente está alimentando aí o nosso curso, tá? A gente vai entrar agora nesse recesso, entre aspas, porque a gente vai trabalhar mais ainda agora para alimentar a plataforma, já para deixar vocês ali em janeiro. Já tem muito material para vocês entrarem em janeiro estudando ali mais tranquilo, fevereiro um pouquinho mais tranquilo. De fevereiro para frente, pessoal, já tem que, ó,
botar a velocidade cruzeiro e o avião só decola depois da prova. Tá? Não dá mais para relaxar. Ainda dá para relaxar Natal e Ano Novo? Dá, tranquilo. Janeiro já começa devagarzinho. Fevereiro tem um carnavalzinho ali e tal. Eu acho que quem quer passar não pode pensar em carnaval. Eu acho que já pode. Eu particularmente, de janeiro em diante, se eu fosse você, já colocaria vocês ali, já botava o avião para subir devagar, depois estabilizava e ir embora, tá? E a gente vai estar acompanhando vocês nesse processo aí. Tranquilo? Mais alguma coisa, rapaziada? Olha, deixa eu te falar alguma coisa. Alguém quer dar fazer alguma pergunta, sugestão? Então vencemos, né? Vencemos aí. Acredita em mim, pessoal. A gente está aqui para vocês colocarem as gaivotas. Eu nunca vou dar um bizu errado para vocês. Eu posso dar, mas bisonhando mesmo. Mas a nossa intenção é deixar vocês na cara do gol. Então, quando a gente fala aqui, é porque a gente se debruça horas e horas estudando, entendendo o perfil da banca para passar para vocês, tá? Lógico, a gente está aberto sempre ali ao contraditório, né? Não, Alexandre, acho que você está errado, vai cair a 10.024. Eu vou falar, então, beleza, quer estudar ela para caramba? Estuda lá, e os pontos mais importantes são esses e esses. Aí é guerra tua. Mas a gente sabe que não vai cair, não tem lógica, não tá pra, não tem sentido a gente estudar coisas revogadas, tá? Beleza? Obrigado, Parabéns rapaziada. aí, Alexandre. Parabéns pela Opa, a aula, Adriana show de tá na área. bola. Tem mais Valeu. Ah, um pouquinho atrasado aqui, deu um probleminha técnico, mas tudo certo. Estou aqui só de olho. não, Bom dia tranquilo, para todo Adriana. mundo. A Adriana tá agora jantando, almoçando com a mamãe, não podemos atrapalhar muito ela, não, pô. Não é isso? Estou indo para lá agora. Né? Então não se Vou nem atrase, não se aparecer atrase. aqui, não vou nem aparecer hoje. Gente, aula maravilhosa aí, direto ao ponto, né? Fala aí, Danilo, bom dia. Bom dia a todos. Direto ao ponto, Alexandre, hoje foi na espinha Bom dia, Adriano. dorsal do Bom nosso dia. concurso, né, gente? Mostrando as questões de prova aí, que é o que exatamente cai. É o que exatamente cai. Às vezes não adianta você elocubrar, que é uma matéria, né? É complicada, mas tem que ser direto ao ponto e aquilo que a gente usa dentro do EB, né? Não adianta firular, não adianta inventar para dizer, estou estudando. Não, é direto ao ponto, é aquilo que o Alexandre já está acostumado a fazer, já é de saco, é isso aí, é o que a ESIE pede, é a gaivota certa, é isso aí que interessa para a gente, né? Show de bola. Parabéns, Alexandre. Obrigado aí pela participação, Adriana, mesmo sem poder, a Adriana sempre está com a gente aí. Obrigado aí, Danilo, sempre firme e forte. João Gabriel, firme e forte. Tem uma galera aí que está sempre com a gente, o Poblan. Tem uma galera muito forte aí, hein? Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. A gente já está acompanhando, a gente já sabe aqui quem está firme, quem está imbuído, e todos vocês que estão aqui com a gente realmente já entenderam que não é Sim, brincadeira o concurso, né? Não é uma isso. brincadeira e demanda muita o esforço mesmo de vocês. É hora bunda cadeira, pessoal. Mas não tem jeito. Quem tem mais hora bunda cadeira, a tendência é ganhar Isso. E já mais na tem que prova. começar de agora, não tem esse negócio de esperar janeiro, carnaval, isso não existe. Isso não existe, já tem que começar. E Galera, aí já tem gente já papirando, gente já comendo já os nossos PDFs, o podcast do Danilo. Aí tem um aluno que me mandou que já estudou praticamente o podcast do Danilo todo de história. Eu fiquei impressionado, show, entendeu? show. Os caras já Bom, estão comendo, papirando mesmo. E agora a gente vai começar a apertar, né? Agora a gente vai começar a apertar com nossos materiais aí já gravados, algumas aulas ao vivo. Vamos mandar os horários para vocês, tá? Tem aluno perguntando no grupo, Alexandre, que eu acho que alguém, né, de repente não sabia, se essas lives são gratuitas. E eu estou dizendo que, obviamente, que sim, sim, para todo mundo sim. aproveitar, inclusive vai para o YouTube, né? A gente sempre coloca no nosso canal do YouTube, pessoal. Preparatório Sim, Mag lá, coloca lá, tá no YouTube. Essa aula também vou subir ela depois para o todas. YouTube. Nós estamos com todas as aulas ao vivo dos sábados, estão no YouTube para vocês Sim, revisitarem, tá? sim. Só a minha última de português, que eu caguei o pau e não gravei. Mas não Ficou tem sem a problema. aula. Vou fazer Mas de novo. de vez em quando também é bom privilegiar quem vem aqui no sábado de manhã e assiste a aula, que é Também tem só isso. esse que vai Aquela ter a aula foi top. informação.
Pagou Só o a preço para galera que estar estava aqui. presente, exatamente. Alexandrão, Valeu. bom dia. Opa, bom Pode dia. colocar, por favor, lá no grupo ou aqui no chat. Eu escrevi aqui, estava digitando, aí apagou sem querer os 7 pontos Vou principais colocar ali. aqui agora para vocês, ó, Por favor. princípios, Obrigado. ó, os pontos principais da nossa prova, lá da Lei 1433. Princípios, ok? Depois, definições. Depois, planejamento, né, das contratações ali, a parte de planejamento. Na verdade, vou falar fase preparatória, que tem a ver com planejamento, preparatória, modalidades, contratação direta. Eu também lá no curso, tá? Vou deixar lá o cardápio para você certinho. Tá em Excel lá certinho, todos os assuntos da lei e a tendência, o que é mais cobrado, o que não é, eu vou deixar bem bonito, tá bem bonitinho lá, tá? Acho que eu não disponibilizei, mas eu vou colocar. Aí eu falei contratação direta, contratação direta, aí depois contratos, a parte de alteração e extinção, tá? O contrato é mais alteração e extinção, porque o contrato é gigante. E sanções administrativas, que eu acho que vai cair esse ano de novo. Não tá não, deixa a hora falar. Esses aí são os grandes, mas lógico que não dá para ficar só nisso, né? Isso aqui é para você fazer uma prova ali de 60%, 70% tá por aí. Agora tem Beleza. que a gente tem que buscar, beleza? Mas a gente lá no vou deixar bem bacaninha para vocês lá. E o material vai estar lá também, né? Dessa prova, o arquivo. Vai botar lá Sim, no grupo. vou colocar no grupo esses arquivos de hoje eu coloco no grupo para vocês, que esses arquivos aí são tranquilinhos de colocar, beleza? Obrigado. Coloco para vocês. Obrigado aí, até mais. Pessoal, então, me despeço de vocês. Peço desculpa aí que a gente extrapolou um pouquinho o horário, tá? Mas a gente tem que fazer uma aulinha um pouquinho mais aprofundada e, infelizmente, às vezes a gente ultrapassa o tempo. E eu quero desejar a vocês Feliz Natal. Passem com a família, aproveitem a família, que a gente sabe que vocês vão sacrificar esse ano que vem todo ali, a gente vai sacrificar um pouquinho o tempo com a família. Então, passem com a família ali, pelo menos o Natal, o Ano Novo, quem tiver oportunidade, né? Aproveitem muito bem a família, aproveitem quem estão próximos de nós, né? Quem tem, né? Eu já não tenho mais o pai, então quem você tiver vivo aí, vamos aproveitar, né? A gente já está numa fase que nós estamos perdendo pai, já estamos perdendo mãe, perdendo sogra, não tá fácil, cara. E nos últimos anos aí a gente percebe isso, né? Tanto que os colegas que perderam, ou tem colega que perdeu o pai e a mãe no ano do concurso, eu perdi o meu pai no ano do meu concurso também, então, e sabe que a gente já está numa fase de transição aí, perdendo os nossos pais, então quem tem essa oportunidade, né? E para quem também, né, a gente sabe que a gente vive num país laico, mas quem tem uma fé, né, é muito importante a gente ter fé, a gente acreditar em alguma coisa, a gente, né, não imaginar que a gente não saiu do nada. Como cristão, né, então eu desejo vocês aí que Deus ilumine todos vocês, né, que Jesus Cristo, essa data simbólica seja uma data de bênção para vocês, e o ano que vem agora a gente vai voltar firme e forte, já com conteúdo pesado e já dentro praticamente do curso, né, então quem quiser fazer parte dessa família MAG dentro lá do curso, lógico que a gente vai continuar ainda com vocês aqui ao vivo, oferecendo material gratuito, porque independente a gente faz também, tá? Mas para se ficar mais próximo ali, vocês ter uma garantia maior de sucesso, é interessante estar dentro do curso mesmo, né? Então, muito obrigado, Feliz Natal, próximo ano novo para todo mundo. Até mais. Tchau, gente. Feliz Natal aí para todos, como o Alexandre falou, quem puder com as suas famílias. As palavras passam aí minhas, as palavras do Alexandre. Que Deus abençoe a todos, tá? Estaremos juntos, ó. Última live do ano, mas nós vamos falando sobre conteúdo aí até a virada do ano com vocês, tá? Nós vamos nos comunicando no grupo, aqueles que ainda não adquiriram o nosso preparatório, tá? Aqueles que já fizeram a sua inscrição, aí não, aí já é outra situação, já é matéria na veia, tá bom? Abraço em todos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Beijos, crianças. Abraço. Tchau, Alexandre. Encerrando. Tchau, Tchau. Danilo. Tchau.
Eu tô dando tchau Tchau, aqui, gente. esqueci que minha câmera tá desligada. Tchau, tchau, gente. Um Feliz Natal aí, boas festas e foco na missão aí pro próximo ano. Valeu, valeu. Tchau, Alexandre. Vou fechar aqui, hein? Ok, fechar também. Tá, tchau, crianças. O Forte tempo tá- abraço aí, professores. Forte abraço em todos, hein? Valeu, João. Na família também.